tudo bem? Hoje vamos conhecer um pouco sobre o conhecimento do texto dissertativo e argumentativo da língua portuguesa, né, que dá o conhecimento de redação, né, uso de frases, textos, como podemos ler e estruturar, né, no caso escrever. O texto dissertativo argumentativo é um tipo de textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos. Claro que ela é uma opinião de explicações fundamentais, né? Esse tipo de texto tem como objetivo central na formação de opiniões do leitor. Assim, ele é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor na mensagem através da argumentação. No Exame Nacional do Ensino Médio, como vocês vão daqui para frente conhecer, quando vocês estiverem no ensino médio, claro que vocês vão espirituar isso aí tudo. É um tipo de texto solicitado aos alunos cujo tema abordado questões atuais de ordem social, científica, cultural ou política, né? A estrutura, podemos dizer que ela é um texto argumentativo por três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução deve ser mencionado o tema central que será abordado no texto de modo a acentuar o intelector. Claro que esta parte deve compreender a cerca de 25% da dimensão global do texto, no caso, uma parte mínima do texto. O segundo desenvolvimento, todas as ideias mencionadas na introdução devem ser desenvolvidas de forma opinativa e argumentativa nessa parte do texto, cuja dimensão deve compreender cerca de 50% do texto, né, ao mesmo. A conclusão deve ser uma síntese de problema abordado, mais como considerações de expressão, né, o resultado que foi pensado ao longo do texto. Ela deve ser, claro, os 25% do texto. Vocês podem alternar com perguntas acessíveis que o leitor entenda e considerando que essa conclusão aborde tudo que você fez o desenvolvimento ao decorrer do seu texto argumentativo dissertativo, né? Observamos que devemos escolher um tema de problema, né, dissertar o primeiro passo para produzir um texto dissertativo, né, nos vestibulares e prova do Enem, o tema da redação é apresentado através dos textos motivadores de apoio que costumam trazer assuntos relacionados com contextos atuais. Claro que a gente, às vezes, quando vai caracterizar, fazer esse texto, a gente deve pensar ou relatar algo que já viu, ou até mesmo aquilo que a gente já pesquisou, né, antes de descrever aquele texto. Óbvio que depois de escolhido o tema é necessário refletir sobre o assunto para entender quais os conhecimentos temos sobre isso. Além disso, fazer um corte sobre o que pretende dissertar é essencial. Ou seja, imagine que o tema é sobre o aborto. O que iremos dissertar sobre esse tema? Né? Claro que a gente deve compreender, dar aquela icônica e em relação a tudo isso. Observamos que isso a gente deve pensar e refletir como a gente pode escrever cada palavra ou cada letra e palavras, né? Você vai colocar dentro daquelas frases, utilizar vírgulas e pontos ao certo, que seja coerente, né? A gramática tem que ser bem certinha, a sintaxe correto, né? Em resumo, qual o tema escolhido, quais os conhecimentos sobre o tema, qual o problema específico sobre o tema pretende dissertar e é o uso do escolhimento das palavras. Buscar opiniões e argumentos sobre o texto argumentativo que possui o autor, né? A gente deve colocar, expressar em primeira pessoa do singular o eu e sim na primeira ou terceira pessoa do plural nós, eles, né? Claro que para se expressar. Não podemos usar o eu, a gente deve usar o plural, nós, eles, aqueles, né? Não colocar em nós aquele texto. E sim, todos os diversos que entrem sim, né? Para que o próprio leitor ou outras pessoas entendam. Ok? Hoje eu vou pedir para que vocês façam, escrevam um texto dissertativo argumentativo no mínimo. Eu tinha colocado 2 páginas, mas não precisa 2 páginas, tá? Vocês devem colocar pelo menos no máximo 25 linhas, né, sobre o atual crise ambiental brasileira. Dar uma pesquisada, uma resumida, um entendimento de como vocês compreenderam e fazer
é esse texto, ok? Grande abraço para vocês, até logo.